Então é isso. O Paulo vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. É o capítulo 87. O conselho somente terá valor se estiveres disposto a segui-lo. Quando estejas com dificuldade em qualquer assunto, recorre a uma pessoa mais experiente, mais bem equipada, pedindo-lhe ajuda e orientação. Todavia, não leves a tua própria opinião tentando prová-la verdadeira. Ouve com cuidado, reflexiona e depois toma a decisão que te pareça mais acertada. Por outro lado, não faças ouvidos moucos às orientações e conselhos que te deem ou que busques. Examina tudo e retém o que é bom. Ensina o apóstolo em nome do bem. Joana de Ângeles vem nos falar que aquela máxima de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não vale mais. Ela fala muito sobre as nossas máscaras, que é isso aqui. A gente fala, mas aquilo que a gente fala, a gente está fazendo. A gente se esforça em realmente fazer disso uma verdade na nossa vida. E ela também diz que, nos momentos de aflição, de dificuldades, a gente sempre tem um ombro amigo para nos ouvir, que a gente busque esse recurso, que a gente aproveite esta oportunidade. Nós temos o nosso anjo da guarda, não canso de falar isso para as pessoas com quem converso, nos momentos difíceis, a gente tem que falar com Jesus, pedir ao nosso anjo da guarda que se aproxime mais de nós, que nos sustente a coragem, que nos dê paciência, que nos dê força. Que realmente a gente possa fazer este exercício de ser aquilo que falamos, que procuramos ser melhores a cada dia. Muita paz. Jesus, amorável mestre, amigo, que nos acolhe nesta tarde, onde é que viemos buscar em Ti, Senhor, o amparo, a serenidade, e pedimos que através do Daniel Poerari, aquele que Tu acolhe nos braços, através de transmitir os Seus ensinamentos, possa nos tocar o coração e a alma, pedindo que Joana de Ângeles o inspire e traga seus ensinamentos para que possamos aplicar em nossas vidas. Graças a Deus. Assim mesmo? Tá bom, obrigado. É isso mesmo? Estranho, né? Boa noite, gente. Bom, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Satisfação muito grande estar aqui novamente. E o tema de hoje é a caridade. É um tema que não tem como passar por uma casa espírita ou por qualquer casa cristã sem refletir sobre esse tema, porque é a base, é o fundamento da nossa doutrina, é o fundamento da vida cristã. A caridade é o fundamento da vida cristã. E hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre a caridade, a questão da caridade material, a caridade moral, a caridade para consigo mesmo, porque as pessoas se esquecem muitas vezes de que também precisam de ajuda, né? Então, eu preciso estar bem para poder
exercer a minha caridade e espalhar também o bem para a sociedade, para aqueles que me circundam. Uma pessoa que não está bem não consegue, ninguém que não tem alguma coisa consegue transferi-la para outrem. Não dá, é impossível. Vamos lá. Aí eu peguei aqui algumas partes de alguns livros, principalmente para trabalhar a doutrina psicológica aqui do Espiritismo, né? O viés psicológico da doutrina espírita. Que Madre Teresa de Calcutá, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Madre Teresa, né? Uma figura de extrema grandeza, né? Todo mundo, quando pensa em caridade, em algum momento vai pensar ali em Madre Teresa. É impossível você falar sobre caridade e não se lembrar e não citar o nome de Madre Teresa de Calcutá. Ela, com essa mensagem curta, mas muito expressiva, nos diz o seguinte: olha, esqueçam os rituais, esqueçam as palavras soltas, palavras bonitas, aquelas orações ou rezas extremamente bem articuladas, maravilhosas. O que importa aqui é o bem que você traz ao seu semelhante, independentemente das palavras de oração que você faz a Deus. Não é? Porque antes de mais nada, se eu tenho um problema com meu inimigo, antes de orar, agradecer a Deus ou a pedir a Deus, eu tenho que ir lá me reconciliar com meu inimigo. É também uma expressão de caridade. Caridade enquanto humildade, para poder admitir aquele erro e reparar aquele erro. Tá? Muito interessante. Eu peguei aqui o livro O Amor como Solução, no capítulo 26, para a gente poder refletir aí inicialmente sobre algumas questões referentes à caridade. Né? O Amor como Solução, né, de Divaldo Franco, com a psicografia do Divaldo por Joana de Ângeles. Opção pelos pobres. A crise de valores, de moral, de amor, de fraternidade, de justiça social. Essa reflexão inicial aqui nos demonstra o nosso atual quadro, mas que de qualquer forma nunca foi estranho à humanidade. Crise moral, crise de valores, de amor, de fraternidade e de justiça social nunca foi estranho à humanidade. A gente não tem como chegar e falar que está vivendo agora uma grande surpresa, uma humanidade maravilhosa, que nunca teve nenhum tipo de problema, agora se choca com a crise de valores. Não. Agora, nós estranhamos a crise de valores. A crise de valores, ela sempre fez parte do nosso caminhar, porque nós estamos ainda iniciando os nossos passos. Estamos na transição do segundo para o terceiro mundo, né? De provas e expiações para a regeneração. Então, estamos ainda caminhando na questão da justiça social, do amor ao próximo. A gente vai ver até aqui mais para frente, o que acontece é o seguinte: esse atual momento que a gente vive, Divaldo já falou isso, ele é natural em qualquer transição. Qualquer momento de transição é conturbado. Qualquer momento de transição é conturbado. Então não dá para a gente ter aquela visão pessimista de que estamos no fim dos tempos, de que as coisas estão de mal a pior e as coisas vão acabar assim, não é? E piorando cada vez mais. Pelo contrário. As coisas não estão bem, estão conturbadas, realmente, a nossa realidade está conturbada em razão desse momento. Passou esse momento, a lei é de progresso, a gente não vai retroagir, as coisas vão melhorar. Né? A gente precisa ter uma visão mais ampla, mais macro, e não ficar preso naquela visão micro. Olhem o outro lado, olharemos sempre o outro lado. Porque se eu tenho um problema, e eu estou combatendo esse problema, eu estou trabalhando na solução do problema. As pessoas tendem a focar no problema, na questão que está prejudicando a sociedade, que prejudica elas mesmas. Espera aí, mas se você já percebeu e já está trabalhando para poder combater o problema, já há uma consciência um pouco mais depurada para você alcançar a solução desse problema, a gente vê aí mais benefícios do que malefícios. Né? Os indivíduos têm caminhado sob o jugo do egoísmo quando deveriam marchar seguindo o exemplo da natureza, em cooperação, que é um elemento cósmico no destino de todos, no destino de tudo e de todos. Aqui a gente vai ter uma reflexão, vou continuar. A lei básica do universo, essencial, é a da cooperação. E todos os seres vivos, desde os unicelulares, vivem um interrelacionamento inevitável, necessário ao desenvolvimento das forças e ao crescimento da sua complexidade. A solidariedade não pode, portanto, ser ignorada sob pena de graves efeitos perturbadores. Qual o reflexo que a gente tira dessa passagem aqui
do amor como solução. Em todas as circunstâncias, tudo e todos nós estamos interligados, interconectados. E essa interconexão faz com que sempre uma pessoa, um grupo, ou alguma substância, aqui no caso da biologia, ajude a outra. A função da cooperação e dessa interconexão é justamente propiciar o progresso. Porque se eu tenho uma pessoa que pode ajudar algum grupo, aquilo ali vai se espalhar e vai contagiar. Aquele grupo contagiado vai acabar transformando outros grupos e por aí vai. E por aí vai. Na natureza isso acontece. Na natureza isso acontece. Para o bem ou para o mal. Se você tem também ali aquela velha história da laranja podre, você contamina. Agora, a partir do momento em que eu tenho uma energia inversa, não destrutiva, mas construtiva, aquele ponto de caridade, de ajuda que uma pessoa vai exercer no seu ambiente de trabalho, na sua família, vai contagiar aquele grupo e aí, exponencialmente, vai crescendo esse sentimento de amor e a obra de caridade. As pessoas tendem a imaginar a caridade enquanto caridade material. Eu vou doar ali um alimento, eu vou doar uma quantia porque as pessoas estão precisando. É claro, é uma forma de caridade, sim, e é necessária. Nós vivemos no mundo material. Como é que as pessoas vão viver sem alimento, sem roupa, sem remédio? É impossível. É impossível se viver sem a caridade material. É impossível. E algumas pessoas que se encontram numa posição privilegiada conseguem exercê-la muito bem, essa caridade material. Porém, isso daí não sou eu que estou dizendo, os espíritos nos dizem pelas obras que essa é a caridade mais tranquila de se fazer. Porque por vezes, claro que não sempre, né? Mas por vezes, você está tirando aquilo que te sobra. Aquilo que sobra. Você está ali no seu carro, aí para alguém pedindo ajuda na janela, no sinal, e pede para comprar um leite, ou pede algum dinheiro para poder ajudar a família e tudo mais. Não nos perguntemos por que a pessoa está fazendo aquilo, se é para conseguir ter uma vida fácil, se aquela criança, na verdade, não é uma criança dela, que ela pegou a criança emprestada para ficar pedindo no sinal. Esse não é o nosso trabalho. Qual é a mensagem cristã? Olha só, a pessoa está pedindo, quem pede e tem fome tem pressa. A fome não espera, você auxilia. Se ela vai fazer outra coisa com esse dinheiro, aí a questão não é com você. Você fez o que lhe cabia, naquele momento em que a ajuda era necessária, pelo menos aos seus olhos. Mas, sinceramente, muitos casos demonstram aí você passar o excesso, você entregar ali umas moedinhas, uma nota de 2 ou 5 reais para aquela pessoa, e aí você fica com a consciência tranquila. E a caridade material pode ser muito importante para aquela pessoa, porque aquilo vai representar 1 quilo de feijão, por exemplo. Mas essa é a caridade mais tranquila. A caridade que mais pesa na balança moral, para nos fortalecer enquanto espíritos imortais que somos, é a caridade moral. A caridade moral. Eu me doar é muito mais difícil do que eu doar qualquer quantia. Qualquer quantia. Ainda que seja uma quantia que me falte. Poxa, eu estou precisando aqui, a situação não está muito confortável, mas o fulano está precisando mais do que eu. A caridade moral, ela é muito mais complexa, porque você se doa. E muito mais importante, porque se você tem uma pessoa que está, por exemplo, passando por uma tristeza muito grande, aquele quadro vai evoluindo para uma melancolia e uma depressão. A sua caridade material, muitas vezes, não vai alterar em nada a vida daquela pessoa. O sujeito pode ser um milionário, não vai alterar em nada. Ele está precisando justamente de um apoio, de uma ajuda, para poder sair daquela situação, que talvez salve até a sua própria vida. Não é dinheiro nenhum do mundo, nem todo o dinheiro do mundo resolveria o problema daquele sujeito. Só um apoio. Isso é uma obra de caridade. Enquanto você poderia estar se dedicando à sua família, aos seus negócios ou aos seus estudos, você está apoiando um irmão que está ali em crise,
sem perguntar por que o indivíduo está naquela situação. Ah, mas sempre teve uma vida promíscua, sempre teve uma vida assim, assado, mas também nunca procurou uma religião. Olha só, a gente sempre avisava. Não é momento para isso. A ajuda urge. Qualquer ajuda numa situação de crise é urgente. E o papel de quem está ali próximo é ajudar. Essa é a mensagem cristã. Essa é a mensagem cristã. Viver a mensagem cristã é ter a caridade principalmente nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Isso é ter a verdadeira caridade cristã. A generosidade não consiste em doar de forma abundante e descontrolada, mas em como e quando doar adequadamente. A criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar aos outros sem se ver obrigada a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Socorre os sofredores sem emaranhar-se na sua problemática emocional. Procura ser condescendente com as aflições alheias, mas não se envolve nela. Ou melhor, não tenta carregar a cruz do mundo nas atividades que visam abrandar as dores terrenas. Essa questão aqui é muito interessante, esse ponto, ele é fundamental para a prática da caridade. Porque, primeiro de tudo, se eu estou me colocando numa posição de facilitador ali para aquele meu irmão que está passando por algum problema material ou moral, eu preciso estar bem para poder ajudar quem não está. As duas pessoas que não estão bem dificilmente conseguem ali alguma força pelos seus próprios meios. Claro que a gente não está falando aqui de recorrer à oração ou ajuda espiritual, mas ali no plano fático, físico, dificilmente elas conseguem sair se não tem alguém que de fora, equilibrado e sadio, consiga fazer com que elas reflitam e vejam para além daquele sofrimento. Mas para isso tem que ter alguém de fora, sem estar envolvido. Ser piedoso e ter caridade para alguém que está passando por algum problema não pode se confundir com se envolver ou com envolvimento em relação àquele problema. Senão eu aumento o problema. Eu tenho uma pessoa que, por exemplo, está passando uma dificuldade muito grande em relação à família ou aos filhos, ou realmente algum problema material que está causando desequilíbrio ali naquela casa ou na empresa, ou em qualquer grupo. Se, na intenção de ajudá-la, eu vou lá e acabo também sofrendo junto com a pessoa, não fui eu que a ajudei, mas ela que conseguiu, de alguma forma, me prejudicar. Não por intenção dela, não de maldade, ou porque é uma pessoa amarga, não. Mas simplesmente porque eu não estava preparado para poder ajudar aquela pessoa. Então, não se envolver naquela situação do indivíduo que está precisando de ajuda, emocionalmente, é claro que nós precisamos ter piedade, compaixão, mas não podemos sofrer, ser amargo assim como a pessoa está desenvolvendo aquela amargura, senão eu não consigo resolver o problema dela, ainda crio maior. Isso é interessante porque geralmente a gente tem a ideia de caridade sempre para fora, a caridade para o outro. Eu vou ajudar o vizinho, eu vou ajudar meu filho, meu primo, meu parente, a minha mãe está precisando de ajuda, não sei quem está precisando de ajuda. Mas para você fazer tudo isso, você precisa estar bem, não é egoísmo. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Tem uma história do André Luiz, que o André Luiz conta, na verdade, muito interessante, de um indivíduo chamado Pedro Neves. Pedro Neves, eu não me lembro qual é o livro, mas está lá na obra de André Luiz. Vale a pena ler tudo, aí uma hora você encontra lá, está lá. Pedro Neves, um nome até bem peculiar, né? Pedro de pedra, neve de neve, né? Ele trabalhava na erraticidade, numa colônia, já há 20 anos. Ele trabalhava lá na tal da colônia, em assistência a recém-desencarnados, pessoas que saíam do umbral, precisavam ter ali algum acolhimento, sujeito muito inteligente e extremamente fechado em seus sentimentos, né? Não dá para dizer que era orgulhoso, mas extremamente fechado, sóbrio, aquele indivíduo sóbrio, aquele indivíduo frio, Neves, né? Pedro, uma pedra fria.
Eu acho que o André Luiz deve ter passado por aí para inventar esses nomes. Pedro Neves. E ele não se comovia com nada, mas ele tinha realmente piedade por aquelas pessoas. Sempre tinha uma palavra acolhedora. Falava, meu irmão, não pense assim, fique tranquilo, isso aqui é um mundo que você teria que descortinar mais cedo ou mais tarde. Essa aqui é a pátria verdadeira. As pessoas que você ama vão voltar. Vamos lá, melhore para você poder voltar. E nós todos juntos vamos melhorar e progredir. Estaremos todos juntos aí. Eu estou aqui para te ajudar. Sempre uma palavra acolhedora. Durante 20 anos, ele trabalhou na colônia com essa palavra acolhedora, sempre recebendo quem mais precisava. Ele fazia caridade? Não dá para falar que ele fazia caridade material, porque lá a questão é outra, né? Ele fazia caridade moral. Tudo bem. Muito respeito ele tinha ali entre os ministros da colônia, os diretores dos trabalhos, e em determinado momento ele começou a ficar triste, e não se percebeu triste. E é perigoso. Vigiai e orai. Porque na medida que ele não se percebeu, aos pouquinhos aquela melancolia foi deixando, ele acabou se envolvendo um pouco mais, ele já não ia mais todos os dias no trabalho, porque ele pensava, poxa, mas já trabalhei tanto, 20 anos, será que eu não preciso agora realmente descansar um pouco? Aí foi se afastando, a situação foi aumentando, até que ele praticamente deixou um pouco de lado o trabalho ali que era necessário para aquelas pessoas, e principalmente para ele, né? Para ele. E chamaram André Luiz. Falaram, André Luiz, a gente não tem como conversar lá com o Pedro Neves, porque ele realmente é um sujeito muito inteligente, nós temos um respeito muito grande por esse espírito que tanto nos ajudou, nós não temos nem abertura, espaço para conversar com ele, sem de alguma forma magoar ou saber como abordar sem deixar o indivíduo chateado, né? Aí André Luiz falou, não, pode deixar comigo, eu vou conversar com ele. Aí André Luiz chamou lá o tal do Pedro Neves para dar uma passeada lá num parque. Aí passearam, olharam o verde, que céu bonito. André Luiz, já também muito inteligente, conhecendo muito bem a mente das pessoas, dos espíritos, né? Falou, poxa, que coisa bacana, que dia bonito, não é? Aí o Pedro, que dia bonito, aquele sofrimento, mas que ele não deixava transparecer. Ele continuava frio e rígido como uma pedra, não deixava comparecer. Aí André Luiz falava do céu, falava das plantas, ele, não, claro, tudo lindo, que dia maravilhoso. E você, como é que você está? Aí André Luiz falou, não, para mim não está nada bem, não. Aí ele arregalou os olhos, mas por que, meu irmão, não está tudo bem? Aí ele falou, não, porque a gente fica aqui pensando nas pessoas lá da terra, passando por aquelas dificuldades, puxa vida, é uma tristeza muito grande, a gente quer ajudar, às vezes não consegue, porque a pessoa não escuta, sabe o que tem que fazer, como é que vai ser, não sei se a pessoa desencarnar agora, vai precipitar o desencarne, isso vai gerar um problema. Estou realmente preocupado com as pessoas lá da minha família, os meus amigos. Aí o Pedro Neves, todo compadecido, não, fique tranquilo, não vai ter problema nenhum, e não sei o quê, mas eu vou te falar a verdade, eu também não estou muito bem, não. E aí eles começaram ali a ter um diálogo. André Luiz fez com que ele baixasse a guarda e abrisse ali a situação que estava incomodando o coração dele, né? É uma estratégia, você conseguir penetrar ali naquele mundo com quem você está conversando através de uma sintonia com aquela pessoa. Foi cirurgicamente delineada essa conversa. Até aí tudo bem. Ele falou, não, eu também estou com problemas na minha família, a minha filha, eu amo muito a minha filha, e ela está para desencarnar. Ah, mas o André Luiz falou, então, eu não vejo muito problema, porque se ela está para desencarnar, ela vai vir para cá. Porque ela está com câncer, já no estágio muito avançado, fico preocupado, eu queria poder dar um suporte até maior nesse momento, porque você sabe como estar encarnado, parece que aquilo ali é tudo, e parece que tudo vai acabar quando a pessoa não consegue ter uma visão um pouco mais ampla, ver a doença, ver o final da vida física como o fim de tudo. Isso pode ser desesperador. Eu queria estar ali do lado, queria poder ajudar um pouco mais, mas também eu estou tendo uma desavença, eu estou tendo um problema, na verdade, também com o meu genro. A minha filha nem é o maior problema. Ela está passando por essa dor porque estava no planejamento dela, mas o meu genro é que me incomoda. Também não abriu mais nada. Aí André Luiz voltou perplexo, falou lá com o pessoal, lá com os dirigentes, olha, realmente ele não está muito bem não, o que acontece é isso, e tem um problema com o genro dele, mas que ele não quis falar. A pessoa, pô, André, mas já que você conseguiu saber isso, vai lá saber o que está acontecendo.
E aí foi lá André Luiz falar com Pedro Neves, chamou por uma outra conversa, falou, olha Pedro, eu posso te ajudar naquela situação da sua filha, vamos montar aqui uma equipe, vamos descer lá, a gente faz uma ajuda em conjunto, chama aqui um ministro, chama um diretor, a gente vai lá ajudar a sua filha, ajudar seu genro, nós estamos aqui para isso. Aí ele falou, nossa, acho que a primeira vez que ele deu um sorriso, nos 20 anos de trabalho lá, e ele falou, tudo bem, vocês fariam isso? Faríamos. Juntaram uma caravana. Boa parte dos livros de André Luiz envolvem caravanas que ele participa para poder fazer incursão em determinados planos. Às vezes a incursão é aqui, né, na matéria, às vezes num plano mais denso, enfim, zonas intermediárias, mas ele está sempre viajando, André Luiz. E desceram, né? Qual tinha sido o grande problema? Quando ele chegou na casa, a equipe espiritual, André Luiz, lá, e os outros espíritos, junto com Pedro Neves, na casa da filha, ela estava muito mal realmente, percebeu qual era o problema. A filha estava sendo enganada, né? Estava sendo traída em razão lá do marido ter uma outra companheira. E parece que morava na própria casa, de alguma forma conjugava ali aquela situação. Era a enfermeira, e ele tinha uma relação com a enfermeira que tomava conta da mulher dele que estava já para desencarnar. E aquilo deixou o pai da moça, né, muito chateado. E não era só isso, porque ele talvez tenha se empolgado com, sei lá, os sentimentos que estavam eclodindo ali naquela hora, ele não conseguiu trabalhar aqueles sentimentos para poder perceber que aquilo ali ia fazer mal para ele, não é mal para a moça que já estava desencarnando, mas fazer mal para ele, aquele arrependimento de trazer dor, não só a pessoa, mas a quem a ama, e ele ficou ali numa espiral já praticamente sentindo um viúvo, solteiro, e saía para os lugares, ia para as boates, até que teve um determinado dia que ele foi para uma boate. Esse rapaz, o genro do Pedro Neves. E toda a equipe falou, vamos lá na boate, atrás do sujeito. Aí foram na boate. Pedro Neves, aquele jeito todo, praticamente não movimentava um músculo da face, olhando aquela situação toda, aquela música, aquela dança, percebendo ali que tinha uma ou outra situação que fugia do que deveria ser, não é? Não sei, uma dança um pouco mais sensualizada, dentre outras coisas que, não condenando ou deixando de condenar, mas que, sinceramente, não traria nenhum tipo de benefício àquelas pessoas, enquanto espíritos imortais. Não é condenando ali a pessoa que está num ambiente de festa noturna, não. Mas ele tinha um olhar crítico. Ele tinha um olhar crítico. Ele olhava e ele sentia um pouco de repulsa por aquela situação. Esse dado é importante. Até que ele olhou o tal do genro dele agarrado com uma moça que trabalhava na tal da boate. Ele se descontrolou. Pedro Neves correu para cima do sujeito e começou a espancar o genro. O genro não sentia nada a princípio, depois começou a ter uma dor de cabeça, uma dor de estômago, falou, estou muito mal, não sei se eu bebi alguma coisa. Era o cara que estava espancando ele no plano espiritual. Isso sente? Claro que a gente consegue sentir. Claro que a gente consegue. O intercâmbio faz com que nós criemos aí registro dessa relação, né? E nesse momento todo mundo ficou chocado, o André Luiz não estava acreditando, o que eu vou fazer? Sabe aquela situação que você sabe que tem que fazer alguma coisa, todo mundo se olha e ninguém consegue fazer nada? Até que do meio da boate levantou um espírito, uma moça, uma senhora, de extrema envergadura, bem evoluída. Todo mundo ficou parado olhando para ver o que ela ia fazer, não é? Chegou alguém que vai resolver a situação aqui. Ela vai fazer. Foi lá e segurou Pedro. Falou, Pedro, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Essa não é a ideia da caridade cristã. Aí ele caiu em prantos. Quem era essa senhora? A mentora espiritual da casa espírita. Da casa espírita não, da boate. A gente está com a mentora espiritual da casa espírita. Eu não sei se depois virou uma casa espírita, porque às vezes as coisas mudam, né? Não sei.
A mentora, que a gente está tão acostumado a falar, a mentora espiritual da casa, da boate. Aí você pensa, olha só uma reflexão antes, você pensa, mas a boate tem mentor espiritual? Claro, toda rua tem. Isso aí o André Luiz fala em Hoje Mensageiros. Toda rua, todo bairro, toda cidade tem o seu mentor espiritual, todo estado, todo país tem o seu mentor espiritual. Esses lugares, não é, onde você tem ali espíritos que ainda estão muito presos à matéria para poder se utilizarem daqueles encarnados, não é, para poder usufruir daquelas energias que eles não conseguem mais. O espírito olha ali a cerveja, ele não consegue pegar a cerveja, ele precisa do encarnado para se acoplar naquele encarnado e beber através dele. Se num ambiente desse, imaginemos, não ia ter ajuda. Claro que vai ter ajuda. Onde tem necessitado, tem ajuda. Trabalho de caridade é feito onde mais se precisa, primeiro, é ou não é? E era um ambiente que muito se precisava. E sobre essa questão toda, ele chorou. Primeira vez em 75 anos, porque ele já estava lá na colônia, no plano espiritual, há 75 anos, que ele demonstrou emoção. E, realmente, a reflexão que a gente faz, né, antes da gente adentrar na história dele. Gente, julgamos muitas vezes as pessoas e os lugares, porque achamos que aquele lugar não presta, aquela pessoa que está frequentando aquele lugar não presta. Além de ser contrário à caridade, esse tipo de julgamento, eu não estou contribuindo em nada, eu só estou prejudicando, eu estou ali criando um sentimento negativo e projetando para aquela pessoa, para aquele lugar. Ninguém tem nada a ver com as escolhas dos outros, ninguém evolui com as escolhas dos outros, né? A escolha de julgar é minha, isso vai me prejudicar. Agora, o que o sujeito está fazendo da vida dele, onde ele está frequentando, ninguém tem nada a ver com isso. É claro que você pode aconselhar, você pode conversar se tiver abertura para isso. E lá vai ter ajuda espiritual também, vai ter ajuda. Onde tem necessitado, tem ajuda espiritual. Mas, depois dialogando com Pedro, essa mentora espiritual da casa, né, falou: Pedro, nós sabemos da sua utilidade no plano espiritual, de como você ajuda a todo mundo que chega aí, e eu sei muito bem, porque tem pessoas que desencarnam com quadros extremamente delicados, não sei, de repente desenvolver uma cirrose ou algum outro tipo de doença, em razão de um descontrole do uso de determinadas drogas, não é? E vão lá, a gente acompanha essa pessoa, você dá um tratamento muito bacana. Você só esqueceu de uma coisa, Pedro. Durante esses 20 anos, você cuidou de todo mundo e você não cuidou de você. E olha onde é que a gente está aqui agora. Você nesse lugar que você condenava, espancando uma pessoa, realizando um ato que você condenava, e você não está bem. Então, antes de mais nada, tenha um alto amor. Se ame, se compreenda, se ajude. Porque sem essa ajuda, esse amor próprio, que você precisa direcionar a você primeiro, você não consegue ajudar ninguém. Você não consegue ajudar ninguém. E tem uma outra lição também. Sempre que eu julgo o meu próximo, eu acabo atraindo aquela situação que eu estou julgando para a minha vida. Hamed já falou isso no livro Os Prazeres da Alma. Se eu julgo meu irmão, eu me condeno e atraio para a minha vida, em algum momento, aquela situação que eu estou julgando nele. Quantas vezes a gente não fala, pô, que absurdo isso, como é que aconteceu uma situação dessas, e vai lá na nossa vida acontecer. Para a gente aprender a não julgar. Então, a caridade compreende essa historinha toda aí, porque é interessante a gente perceber que o alto amor é o primeiro ato de caridade que a gente precisa. Na medida em que nós estamos equilibrados, estamos bem, você vai caminhar pela rua, a ajuda vai te procurar. Não vai ser você que vai procurar o necessitado. A ajuda vai te procurar. De toda sorte, quando a pessoa também não está bem, e ela está se cuidando, é claro que, em paralelo, ela precisa também ajudar o próximo, mas ela está tomando conta de si. O que ela não pode é só achar que está ajudando todo mundo e esquecendo da principal ajuda, a ela mesma, não é? Só uma reflexão para a gente pensar sobre essa questão da caridade com outro viés, destacar um pouco essa história de caridade só como caridade material, né? Claro que é importante, mas não é tudo. Voltando aqui, o generoso não vive dilemas, pois aprendeu que não é necessário sofrer como um Marte.
mas somente ser solidário e estar disposto a cooperar com as pessoas e apoiá-las sempre em tudo que estiver ao alcance de suas possibilidades físicas e psicológicas. O generoso não vive dilemas, ele não entra no dilema, ele ajuda a solucionar um problema, porque se ele entra naquele dilema, ele faz parte do dilema. Não ajudou ninguém, ainda se prejudicou. Para auxiliar, não precisamos passar todo o tempo obcecados por pessoas de quem gostamos, ou pensando de modo compulsivo na melhor maneira de ajudá-las. Há criaturas tão absorvidas nos problemas alheios que não lhes sobra tempo para perceber e solucionar os seus. Aqui foi a situação do Pedro Neves. Ele estava tão mergulhado no problema do outro que ele não conseguia resolver o seu problema. Não é para deixar de ajudar as pessoas, pelo contrário, é para continuar ajudando. Só não descuidar do seu próprio equilíbrio e da sua própria ajuda a você mesmo, né? Outras há que se tornam incapazes de viver a própria vida, sentindo-se responsáveis por todos os conflitos de parentes e amigos, não permitindo que eles se responsabilizem por seus atos. Quem não conhece umas pessoas assim, ou nós mesmos, né? Nós tentamos ajudar e nos sentimos responsabilizados por alguma situação de ruim que aconteceu na família ou em algum âmbito social. Pô, mas por que aconteceu isso? Eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. E aí começa a sofrer com aquela situação. O que eu vou fazer para resolver? Mas fulano depende de mim, meu filho depende de mim, minha irmã depende de mim, não sei quem depende de mim. Calma. Se você se desequilibrar e não tomar conta de você primeiro, todo mundo que depende de você, em certa medida, não vai ter a sua ajuda. E segundo, ninguém consegue mudar o outro. Você tem sempre que estar à disposição. Você não pode obrigar o outro a caminhar com você, fazer o que você quer, porque é para o bem dele. À exceção, claro, das crianças, né? De quem está ali sob a guarda para poder ser educado. Também depois que foi educado, conseguiu a independência, não tem como. Não tem como. Claro que na função de pai, Joana já fala isso, né? Você sempre vai se tornar ali um referencial para o seu filho. Só que em determinado momento vai haver uma desconexão e ele vai escolher, ou ela vai escolher, os seus próprios passos e vai colher os seus frutos. Não há o que o pai e a mãe queiram e possam fazer de extraordinário para mudar algo que já está decidido na vida de um filho. E vice-versa, eu digo filho, mas pode ser irmão, pode ser um marido, uma esposa. Tá? Não dá. Porque na medida em que você tenta direcionar a vida da pessoa, fazer de tudo para o bem daquela pessoa, a intenção até é boa, você acaba se conectando e sofrendo. Se é um problema que a pessoa não quer sair e você também está naquele problema, você se conecta mentalmente, você acaba se prejudicando. Não é ser egoísta, é saber que cada um tem a sua escolha. Se Deus não se mete no nosso livre-arbítrio, por que a gente tem essa mania de achar que vai direcionar a vida do outro? Tem que estar sempre perto para amparar. Carregam o fardo dos outros, não lhes dando a oportunidade de aprender por si mesmos a resolver as próprias dificuldades existenciais, nem a compreender que, com o decorrer do tempo, a prática dessas experiências lhes proporcionaria viver com mais segurança e autonomia. Aquela história, é caindo que você aprende a levantar. Não dá só para uma pessoa ficar no suporte exclusivo de outra que ela quer muito bem, evitando que ela tenha qualquer tipo de arranhão, porque quem não tem arranhão não aprende. Você tem que estar lá dando suporte. Mas os tombos vão acontecer, faz parte da vida. Todo mundo cai e tem que aprender a levantar pelas próprias pernas. As dores, elas são normais na nossa vida. O sofrimento, né, que se trabalha essa questão do sofrimento, é que você escolhe se vai sofrer, vai ficar angustiado com aquela dor e projetando todo momento, ou se não. Agora, a dor é inevitável e é importante, além de ser inevitável, é importante no nosso atual estágio. Você não pode ficar na dor para sempre. Tem que ser um despertar, um aprendizado. Aquela velha história lá da borboleta, que antes está no casulo, aí você vendo aquela força que ela está fazendo para abrir o casulo, vai lá, abre o casulo para poder ajudá-la. Morre. Porque para quebrar o casulo, ela tem que fazer força. Vai doer, vai machucar, vai arranhar, mas é essa força que vai fazer ela desenvolver a musculatura para conseguir voar. Se você quebra aquele casulo, você está matando aquela borboleta. Quantas vezes nós não projetamos isso nos nossos relacionamentos? E mais para frente a gente vai quebrar a cara. Mas aí aprende também. É um aprendizado.
uma das ferramentas básicas que podemos utilizar em benefício das pessoas é manter a distância psíquica, aquela história, nunca se contaminar pela dor do outro, ser sempre solidário, piedoso, piedoso. Isso não quer dizer que, ao nos distanciarmos emocionalmente, deixaremos de nos importar com elas, ou de amá-las, mas de abandonarmos a angústia de viver envolvimentos neuróticos, na ânsia de tudo resolver, decidir, compreender. Nos colocamos, geralmente, em um papel que não é o nosso papel, de resolver todos os problemas do mundo. Precisamos estar dispostos, de prontidão, para poder solucionar um problema de alguém que procura. Mas não é a nossa função ficar catando o problema, se envolvendo naquele problema, e às vezes você não sai. Tem uma figura aqui bem bacana, olha, uma mentalidade, uma mente, né, conectada com a outra mente. Você cria laços psíquicos com aquela pessoa com quem você está se envolvendo. Então, se você se envolve com aquele problema, você vai atrair o problema para você. Solucionar, ajudar, não é se envolver. Né? Não é se envolver. É aquela velha história. É o sujeito que pratica um delito e o advogado. O advogado é necessário para poder saber se a pena vai ser aplicada de forma correta, se ele realmente praticou o crime ou não, se praticou, se a pena vai ser aplicada de forma correta, quais são os direitos que ele tem, se ele pode ter uma progressão de regime depois de tantos anos, por bom comportamento, se ele trabalhou, se não trabalhou, durante aquela estadia dele lá no presídio. Agora, o sujeito não pode se envolver, ele não pode, nesse pretexto de ajudar a pessoa que está com problema, pô, você está com um problema aqui, o que aconteceu? Você tem que sumir com essa arma, não pode deixar, isso aí a gente dá um jeito. Espera aí, eu estou me envolvendo, eu estou vivendo o problema, mal comparando quem emprega sentimentos, não é, de dor em comunhão ao amigo que também está sentindo aquela dor, está fazendo a mesma coisa, está se envolvendo com o problema. Isso é que é danoso, isso não pode. Desligar-se ou distanciar-se não é recusar a ajuda afetuosa, nem viver uma aceitação passiva e resignada, mas evitar relacionamentos desgastantes e perturbadores. É deixarmos de nos alimentar de sentimentos e emoções desvairados e de relações patológicas que nos desviam de problemas prioritários para resolver. Tem um livro muito interessante, né, que fala sobre o vampirismo, eu não lembro o nome da autora, é muito bacana, depois até numa próxima oportunidade eu posso trazer, e mostra como algumas pessoas ficam debilitadas em razão de conviver com outras pessoas que elas não conseguem ajudar, mas mesmo assim ficam alimentando aquele relacionamento. Prejudica, suga energia. Né? Aí não é ser caridoso, aí é ser destrutivo. Tem que saber lidar com esse tipo de situação, porque até querendo ajudar, a gente pode prejudicar o outro e a nós mesmos. Meus amigos, são mais reflexões mesmo para o nosso dia a dia, ver se a gente consegue parar para pensar mais um pouco na caridade, num aspecto bem amplo, não só naquele dinheirinho que a gente dá no sinal. Tá bom? Muito obrigado, um bom retorno, um bom passe para todo mundo.